Ok, voltando. Vamos agora trabalhar em equação do tipo 3, né? Vamos verificar agora os casos aqui de equação, de inequação tipo 3. Ok, então é quando precisamos mudar de incógnita para que seja possível a resolução. Como assim? É preciso observação, treino para aperfeiçoar essa técnica. Então a gente vai definir, vai resolver alguns exemplos aqui, algumas questões para a gente poder aperfeiçoar nessa resolução. Mas de antemão, o que é preciso observar? As mesmas condições de existência, ou seja, o logaritmando maior do que zero, a base maior do que zero e diferente de 1. Então vamos lá, resolvendo aqui o exercício número 1. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que a gente tem um log de x na base 3 elevado ao quadrado. E aqui a gente tem um log de x ao quadrado na base 3. Então veja que há uma diferença aqui. Portanto, esse 2 aqui, a gente percebe aqui, que a gente pode utilizar aqui a regra do tombamento. Então temos o seguinte, que log de x na base 3, tudo isso aqui elevado ao quadrado, menos, então tombando, vamos ter 2 vezes log de x na base 3, maior ou igual a 3. Agora percebemos o seguinte, que log de x na base 3 é igual a log de x na base 3. Portanto, uma vez que os logaritmandos e as bases são iguais aqui, então a gente pode trabalhar aqui com uma substituição. E qual é a substituição que a gente pode utilizar aqui? A gente pode substituir esse log de x aí na base 3 por y. Então essa é a substituição que a gente pode fazer. A gente pode pegar o log de x ali na equação e substituir por y. Logo, vamos ter o seguinte. Então, substituindo esse log de x na base 3 aqui por y, então vamos ficar com y ao quadrado menos, aí 2 vezes o log de x na base 3, então vai ficar 2 vezes y menor ou igual a 3. Veja que a gente tem aqui uma inequação de segundo grau. Logo, organizando y ao quadrado menos 2y menos 3 é menor ou igual a zero. Sim, então usando aqui a soma, que troca o sinal de b, que é 2, e o produto, que é o próprio c menos 3. Então vamos ter duas raízes. É claro que as raízes aqui, a equação é y, então vamos ter as raízes para y. Então vamos pensar o seguinte, 3 vezes 1 é 3, só que eu preciso ter o menos 3. E a soma mais 2. Se a soma é positiva, o número maior assume o sinal positivo, então negativo vai ser para o menos 1. Então a gente tem 3 e menos 1. E aí o que a gente observa? Que uma raiz aqui é menos 1. E outra raiz aqui vai ser quem? 3. Portanto, quando a gente pega a equação, a gente observa que essa equação, essa inequação aqui de segundo grau, é menor ou igual. Então, se é menor ou igual, então quer dizer o quê? Que está fechado. Então, esse ponto aqui, ele é fechado, e esse ponto aqui também vai ser fechado. Agora, observando o A, que o A é positivo. Se A é positivo, então concavidade da parábola voltada para cima. Então, essas duas partes aqui, que pega a parte superior, então toca o eixo Y nos valores positivos. Enquanto que essa parte aqui, que é a parte inferior aqui, pega o gráfico aqui tocando nos valores negativos de Y. Como a inequação aqui está estabelecida como maior ou igual a zero, então interessa o que é positivo. Então, tudo que está aqui à esquerda do menos 1 e tudo que está à direita desse 3. Ok, o que ocorre aqui,
é que encontramos aqui valores para y, ó. Então, esses valores aqui são valores que encontramos para y. Então, na primeira situação aqui, temos que o y ele é menor ou igual a menos 1. Logo, y vai ser menor ou igual a menos 1. E o que sabemos aqui, ó, que o y aqui é um log de x na base 3. Então, esse y aqui vai ser log de x na base 3. Então, vai ser menor ou igual a menos 1. Certo? Então, daqui, ó, veja o seguinte. A gente consegue observar que essa base aqui, ela é uma base maior do que 1. Se a base é maior do que 1, ou seja, a gente sabe o que? Que a gente mantém o sinal. Então, logo, ó, o que a gente passa a ter aqui? Que x vai ser menor ou igual a 3 elevado a menos 1. Então, aplicando a definição aqui, 3 elevado a menos 1. Então, x vai ser menor ou igual, ou seja, 3 elevado a menos 1, vai ser igual a 1/3. Então, a gente consegue aqui, ó, achar essa primeira condição para o x aqui. Já na segunda relação aqui, ó, o y é maior ou igual a 3. Então, o y vai ser maior ou igual a 3. E quem é o y aqui? É o mesmo que log de x na base 3. Então, log de x na base 3 vai ter que ser maior ou igual a 3. Aplicando o mesmo critério, então temos uma base aqui que vai ser maior do que 1. Para toda base maior do que 1, vamos sempre manter o que? O mesmo sinal aqui. Então, ó, vamos ter que x vai ser maior ou igual. E aí, aplicando a definição aqui, a gente vai ter 3 elevado ao cubo. Logo, x aqui vai ser maior ou igual a 27. Então, temos aqui, ó, a segunda relação para o x. Então, podemos determinar quem é esse x aqui. Ou seja, o x aqui, ó, ele é menor ou igual a 1/3. Então, se é menor ou igual, então é fechado. Então, vamos ter aqui 1/3. E ele é maior ou igual a 27, então também fechado. Menor é tudo que está à esquerda e maior vai ser tudo que está à direita. Só que lembrando que ainda existe aqui uma chamada condição de existência. Então temos que lembrar que há uma condição de existência aqui. Então, pela condição de existência, o que a gente lembra? Que a gente tem que analisar o x, né, segundo o critério onde ele aparece ali. E ele aparece exatamente onde? No logaritmando. Então, ó, sabemos que x é maior do que 0. E tudo que é maior é porque está à direita. Ok, então vamos lá, montando a solução aqui para a inequação. Então, ok. Então, ó, primeiro, o que sabemos aqui, ó? Então, a primeira relação de x que a gente conhece é essa relação da inequação. Então, a gente sabe o seguinte, ó. Que 1/3 aqui está fechado e o 27 também está fechado. Então, esse 1/3 fechado e 27 fechado. E o x que serve aqui é tudo que está antes de 1/3 e tudo que está depois do 27. Já nessa segunda relação, que é a relação estabelecida aqui pela condição de existência, então o que a gente chega aqui, o que a gente pode afirmar? É que x é maior do que 0.
Esse 1,3 aqui, ó, quando a gente pega esse 1,3 aqui, isso aqui é o mesmo que 0,33333, ó. Então a gente tem aqui uma dízima periódica. Logo, essa segunda relação aqui, que o x é maior do que zero, então esse zero ele está antes, então o zero aqui ó, ele vai estar antes desse 0,33333. E se essa relação aqui é maior do que zero, ó, então o que, que acontece é tudo isso aqui. Ok. E aí o que precisamos observar aqui agora? A interseção entre os dois casos. E o que, que vai existir aqui de interseção? Observando aqui, ó, o que, que existe de interseção. Essa interseção aqui ó, vai estar de 0 até 1/3. Então, essa parte toda aqui né, vai estar aqui na interseção de 0 até 1/3. E depois né, temos mais uma parte aqui também que é interseção, ou seja, aquilo que está representado de forma comum nas duas retas, ou seja, a partir do 27 aqui, então isso é comum às duas retas aqui, então faz parte também da interseção. Portanto, ó, a solução aqui, ela vai ser representada o que, ó, aberto em 0 até 1/3 aqui fechado e depois esse 27 também fechado até mais infinito. Então são dois intervalos aqui, ó. Esse primeiro intervalo é tudo que está entre 0 e 1/3 e o segundo intervalo é tudo que aparece depois do 27. Portanto, a solução aqui, ó, qual é a solução aqui? A gente pode dizer o que? Que x pertence ao conjunto dos reais, tal que x vai estar entre 0 e 1/3, aí lembrando que 1/3 é fechado, então tem igualdade aqui, ou que esse x aqui ó, vai estar depois do 27, como é fechado também, então tem uma igualdade maior ou igual a 27. Então veja ó, que a gente pode representar aqui através de conjunto, então a gente tem uma representação, uma linguagem aqui na forma de conjunto aí, para essa solução da inequação. Como também essa resposta pode ser representada em forma de intervalo. Então a gente pode representar essa solução aqui através de intervalo também. Então a gente tem o que? Aberto em 0, fechado em 1/3, união com fechado em 27. Ok? Então fechado em 27 até mais infinito aberto. Então veja ó, que essa outra forma aqui a gente também pode utilizar como a representação aí desse conjunto solução. Então tanto na linguagem lá de conjunto quanto nessa linguagem aqui né, de intervalos a gente pode estar representando aí essa solução para a equação, ok? Beleza? Então vamos resolver aqui agora o segundo exercício. Acha a solução da inequação log de x na base 1/4 mais log de 1/4 na base x maior que 2. A gente tem aqui ó, uma base que é 1/4 e depois a gente tem outra base que é x. Então ó, a gente consegue observar claramente aqui que as bases aqui são diferentes, certo? Se as bases são diferentes, a gente primeiro vai ter que fazer uma transformação aqui para que elas fiquem iguais. Sim, e o que, que a gente pode pensar, ó? Então a gente tem o seguinte, ó, que log de x aqui na base 1/4. Mas a gente pode pegar isso aqui, ó, inverter, trocar a ordem aqui para a base ficar 1/4 também e ficar o mesmo log de x. Aí vão ficar logs iguais. Sim, então quando a gente faz essa inversão, o que, que vai acontecer? Ó, a gente vai ter que é log de x na base 1/4, só que tudo isso aqui é né, na relação inversa, ou seja, é 1 sobre o log de x na base 1/4. Então tudo isso vai ser maior do que 2.
Agora sim, ó, log de x na base 1/4 é igual a log de x na base 1/4. Então aqui sim, ó, então a gente pode utilizar a substituição. Ok, então qual é a substituição que a gente vai fazer aqui? Que log de x na base 1/4 aqui, a gente vai chamar isso aqui de y. Teremos então o seguinte, ó, então esse log de x na base 1/4 aqui vira y, mais o 1 a gente vai conservar. Esse log de x na base 1/4 aqui também vai virar y maior do que 2. Sim, mas agora tem um y no denominador, então basta você fazer o seguinte, ó, essa multiplicação prática aqui, ó, o termo que está com um valor único aqui, no denominador, esse valor vai ser multiplicado pelos demais termos. Então, y vezes y vai ficar y ao quadrado, mais esse 1, a gente vai conservar normalmente, y vezes 2, 2y. Sim, temos aqui agora uma inequação de segundo grau. Logo, y ao quadrado menos 2y mais 1, tudo isso vai ser maior do que zero. Sim, então podemos usar aqui o que? Soma e produto para resolver essa inequação aqui. Logo, ó, a soma das raízes aqui, a gente vai ter, trocando o sinal de B, 2, e o produto o próprio C. Então daqui a gente conclui o seguinte, ó, que as raízes aqui, né, vão ser iguais. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1 e 1 mais 1 é igual a 2. Então, diante disso aqui, o que a gente sabe? Ó, para essa equação aqui. Então, se as raízes são iguais, então vamos ter a representação aqui gráfica apenas por um valor. Então, lembrando, ó, que essa inequação aqui, que y ao quadrado, então o a ali é positivo. Então, temos o seguinte, ó, que a parábola aqui tem concavidade voltada para cima. Portanto, ó, toda essa parte aqui à esquerda é positiva e toda essa parte à direita também é positiva. Por quê? Porque pega aí exatamente o que é a parte positiva dos valores de y. Sim, a ProSol é maior que zero. Então, o que significa que se é maior que zero, tudo que está antes aqui do 1, desse 1 vai servir, e tudo que está aqui, ó, depois desse 1 também vai servir. Só que lembrando o seguinte, que isso aqui, a gente achou uma condição aqui para o y, ó. Então, disso aqui, o que a gente está achando aqui? Que o y aqui, ele é menor do que 1. Então, a gente acha que essa relação que o y é menor do que 1. E a outra relação é que o y é maior do que 1. Então, essas duas relações encontradas aqui, né, elas foram encontradas para o y. Então, essas duas relações encontradas aqui, ó, elas foram encontradas para o y. Portanto, a gente precisa adaptar isso aí, a gente precisa jogar isso aí para x. Por quê? Porque a equação aqui, ó, ela está em x e não em y. Então, a gente tem que achar os valores para x. Certo. O que a gente admitiu aqui, ó? Que log de x na base 1/4 é igual a y. Então, quer dizer que esse y aqui, ele é quem? Ele é log de x na base 1/4. Então, tudo isso aqui vai ser menor do que 1. A mesma coisa aqui, ó, o y é log de x na base 1/4. E tudo isso aqui vai ser maior do que 1. Então, lembrando, ó, que a base aqui é 1/4. Da mesma forma que aqui também, ó, a base é 1/4. Sim, e quando ocorre que essa base aqui, ó, 1/4, o que a gente sabe, ó, quando essa base é 1/4 aqui? Sim, o que a gente consegue garantir aqui, ó, que esta base aqui está entre 0 e 1. Então, ó, por a base aqui está entre 0 e 1, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o sinal da desigualdade. Então, vamos ter o seguinte, ó. X vai ser maior, porque ó, vai inverter, era menor, então a gente passa a ter aqui maior.
E aí, ó, aplicando aqui, ó, essa definição vai ser que 1/4 elevado a 1. Então, 1/4 elevado a 1. Portanto, temos o que? Que x vai ser maior do que 1/4. Certo? Na segunda parte, vamos ter que x, e aí o sinal de maior vai ficar menor, então vamos ter o que? Aplicando a definição, 1/4 elevado também a 1. Logo, x vai ser menor do que 1/4. Então, com isso aqui agora, a gente pode determinar essa condição aqui para o x. Por quê? Olha só, veja que o ponto é aberto em 1/4, então a gente tem um ponto aqui aberto em 1/4. Então, ó, nessa primeira condição aqui, o que a gente tem? Que x é maior do que 1/4, então x vai estar à direita. Nessa segunda condição aqui, a gente tem que x é menor do que 1/4, então x vai estar à esquerda. Então o único valor que não vai servir aqui é esse valor de 1/4. E o que isso significa? Que qualquer valor real aqui diferente de 1/4 satisfaz o x aqui para a inequação aqui. Mas precisamos verificar também a chamada condição de existência. Então, ó, pela condição de existência aqui, a gente consegue verificar que existe um x aqui, tanto no logaritmando quanto na base. Então, x do logaritmando, o que a gente sabe? Que é maior do que 0, mas também tem um x na base. E esse x na base, além de ser maior que 0, também tem que ser o quê? Diferente de 1. Então, com isso, ó, o que a gente consegue mostrar para essa relação aqui? Que o x aqui ele tem que ser maior do que 0, porém esse x também tem que ser diferente de 1. Ou seja, o x ele está entre 0 e 1 e ele está também à direita de 1. Precisamos verificar agora a solução. Certo? E o que a gente vai precisar verificar aqui para a solução? A gente tem aqui uma primeira condição, que é a condição da inequação. E a gente tem uma segunda condição, que é a condição estabelecida pela relação de existência do logaritmo. Na primeira situação, o que a gente sabe aqui, ó, dessa primeira situação? É que só não pode ser 1/4. Pode ser qualquer valor aqui menos 1/4. Ou seja, qualquer valor serve. O único que não vai servir é 1/4. Então, ó, qualquer valor aqui vai servir. O único que não vai servir é esse 1/4. Ó, por quê? Porque está aberto. Na segunda situação, o que a gente observa? Ó, esse 1/4 aqui dá 0,25. Então, quer dizer o seguinte, ó, que o 0 vai estar aqui antes e esse 1 vai estar depois. E o x aqui, ó, pode ser qualquer valor entre 0 e 1 e maior do que 1. A solução aqui vai ser dada através da interseção. Então, o que é interseção aqui, ó? Então, tudo que está aqui depois do 0 é interseção. Agora, lembrando o seguinte, ó, que tem dois pontos aí que estão abertos. Então, mesmo, né, sendo maior que 0, então tem que ser diferente de 1/4 e tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque não satisfaz, salta, pula essas relações aqui. Então, essa solução vai ser igual aqui. Então, a gente vai ter um x pertencente aos valores reais, tal que esse x vai ser o que? Maior do que 0. E, né, a gente tem essa relação do i aqui, tem que ser diferente, então esse x tem que ser diferente de 1/4. E também, ó, esse x tem que ser diferente de 1. E aí satisfaz aí, né, a relação para essa circunstância aqui. Ok, então vamos encerrando aqui essa parte de inequação logarítmica. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva aí e também clique no sininho para poder receber, né, as notificações aí de todas as novas postagens. É isso aí.
né? Bons estudos, grande abraço.